Como estamos começando um programa da série Tinha Santo Convida aqui no canal Arte Agora, e eu vou conversar em instantes com o engenheiro agrônomo João Suassuna, que é uma das maiores autoridades no Brasil de convivência com a seca. João, ele é engenheiro agrônomo e pesquisador titular da Fundação Joaquim Nabuco. Ele é membro das academias pernambucana e brasileira de ciência agronômica. É um especialista em questões de convivência com o semiárido. É, e destaca-se por apresentar propostas concretas para mudar a relação do homem nordestino com o ambiente natural. É defensor da ideia de que não é necessário transformar o semiárido, mas sim aprender a conviver com ele. João propõe inovações com a prática da convivência da agricultura, pecuária e, sobretudo, com o uso da água da região. É um especialista do Rio São Francisco e se posicionou contra a transposição das águas do São Francisco. João já está na nossa antessala digital, já está fazendo as conexões de áudio e vídeo e já está chegando. E o João é uma figura extremamente agradável. Ele é um desses cientistas que consegue reunir muita coisa boa e, junto ao conhecimento, com a forma natural de explicar as coisas. E nós vamos ampliar o nosso conhecimento, enveredando por esse lado. E não é para transformar o semeador, vai sim aprender a conviver com as suas dificuldades, com o regime de dificuldades que ele impõe ao homem. João já está chegando, ele está fazendo as conexões de áudio e vídeo. Me parece que ele deu uma saidinha, mas está voltando. Bom, João Suassuna, ele é um dos artífices das grandes vitórias da Fazenda Carnaúba. A Fazenda Carnaúba é uma fazenda extremamente viçosa, bonita, cheia de coisa boa, que fica em Taperoá, no interior da Paraíba, em pleno semiárido. E em tudo que é concurso de queijos finos do Brasil, a Taperoá se sai muito bem, graças a esse modo de encarar a situação. Quer dizer, ao invés de querer mudar o semiárido, a corrente que segue os ensinamentos de João Suassuna tenta adaptar-se a ele. Por exemplo, ao invés de importar gado eh, da Holanda, aquele gado muito, muito sensível, muito adaptado a climas frios, ele simplesmente vai e bota um bode, que é o bode, que é o animal da terra e já está habituado aos rigores do nosso semiárido. Então, João Suassuna está chegando, ele está se preparando, está fazendo a conexão de áudio e vídeo. Ele está chegando, João Suassuna. João Suassuna, tudo bom? Como é que você está, Bom rapaz? dia, tudo Tranquilo? bem? Bom dia a todos. Tudo João, bem. João, eu fico muito feliz em conversar com você, por várias razões. Não apenas pela admiração pessoal que eu tenho por você, mas porque toda vez que eu converso contigo, eu começo a ficar mais animado com a nossa convivência com o semiárido. Porque você disse, não, rapaz, não tem que se preocupar, não. Você simplesmente tem que se adaptar a ele. E isso é muito mais fácil do que tentar mudar o semiárido. E quando Perfeito. eu converso com você, eu começo a ver o tipo de idiotice que se praticou no Brasil durante tanto tempo com o DENOX, que era o Departamento contra as Secas. Pode ser contra a seca, não é? Bom, mas eu estou falando demais. João Suassuna, eu já apresentei você, já li uma breve biografia, que é muito estreita. João Suassuna tem uma biografia, tem um currículo, que se a gente fosse ler, a gente ia passar todo o programa lendo a primeira parte da biografia. Né? João é uma pessoa dessas que tem um currículo, ele escreve muito. Bom, mas João está falando demais. João, como é que é essa história de conviver com a seca? Veja só, eu vou limitar minha fala hoje com relação a exatamente isso,
as possibilidades de você implantar sistemas de produção no Nordeste semiárido, né, aproveitando as virtudes da seca e não nunca ir de encontro a ela, porque uma seca é um fenômeno natural que sempre existiu, existirá, e a gente não pode ir de encontro a isso. A gente tem que ir, sim, em busca de alternativas de conviver com o fenômeno, né? E isso é possível, entendeu? E possível nessa região que tem 1 milhão de quilômetros quadrados, né? Que é o nosso semiárido. Chove nessa região algo em torno de 800 milímetros de chuvas, né? E essas chuvas são mal distribuídas no tempo e no espaço, cara, né? São chuvas que a gente chama de lotéricas, né? Para você ter uma ideia do que eu estou falando, a precipitação do Cariri da Paraíba, no município de Itaperoá, é de 580 milímetros, aproximadamente. É a mesma precipitação de Paris, entendeu? Que tem clima temperado. Só que há uma diferença aí gritante com relação a essas precipitações em Itaperoá e em Paris. Em Paris, essas chuvas, 580 milímetros, elas caem em 180 dias do ano, né? Em Itaperoá, elas ficam limitadas a 42 dias. Então, veja que loucura. Dá uma chuva hoje de 120 milímetros, passa 40, 50 dias sem chover, aí dá mais uma de 30, suspende, passa mais 15 dias sem chover, dá outra de 120, e assim vai até chegar à média de 580, né? Isso para quem é produtor rural e que planta seu milho e seu feijão, isso é um desastre. Por quê? Porque as plantas precisam atingir o seu ciclo biológico de germinar, se desenvolver, florir e frutificar. Para cada uma dessas etapas, tem que ter umidade no solo, porque senão ela não completa esse ciclo e aí acontece o que a gente chama de seca verde e quebra de safra, entendeu? É isso, o retrato do semiárido é esse, essas chuvas que a gente chama de lotéricas, né? Então isso é muito ruim para quem cultiva a terra para plantar o seu milho e o seu feijão, né? Nessa região de 1 milhão de quilômetros quadrados, tem uma área restrita que Altamar de Carvalho descreveu como miolão da seca, das secas. É uma área onde as secas que existem, elas ocorrem em 80% dos casos ali naquela área. Que se você olhar direitinho, é o nosso setentrional. É para essa região onde estão sendo dirigidas as águas da transposição do São Francisco, para dar aquela almejada ideia de sinergia das principais represas do Nordeste. Isso eu vou falar mais daqui a pouco, né, sobre essas questões do São Francisco. 80% da superfície do semiárido são constituídos por um escudo cristalino, uma geologia cristalina, que nada mais é do que as rochas que dão origem aos solos, elas estarem praticamente à superfície, chegando a aflorar em alguns pontos, né? Isso significa o seguinte: para você encontrar água nesse tipo de estrutura, você só tem duas maneiras de você encontrar água nesse tipo de estrutura: nas fraturas das rochas e nos aluviões próximos a rios e riachos. As fontes hídricas nesse tipo de estrutura, elas são pequenas, têm baixa vazão, essas fontes hídricas, e como se isso não bastasse, a água das chuvas, quando tem contato com esse tipo de substrato, elas se mineralizam com muita facilidade, as águas se tornam salobras. Então, no semiárido nordestino, na grande maioria dos casos, as águas são imprestáveis para a agricultura. Por quê? Porque são salinizadas, cara, né? Agora, é uma região que possui muita água.
Estima-se que você tenha na região algo em torno de 70 mil represas. Essas represas acumulam um potencial de cerca de 37 bilhões de metros cúbicos d'água. É o maior volume represado em regiões semiáridas do mundo, está aqui no Nordeste brasileiro, está entendendo? E não se tem uma gestão hídrica satisfatória para pegar essas águas, utilizá-las de maneira coerente e fornecer essas águas para as populações. Não há isso, cara. Né? O semiárido tem 1.262 municípios e se estima, no último censo, estimou que na região tem 28 milhões de pessoas. Pessoas essas que bebem água todo dia e se alimentam, cara. Então a gente precisa ter um certo cuidado de propor alternativas para esse homem se fixar no campo e viver a sua vida, né? Com relação à água de irrigação, a Embrapa fez um estudo, aproveitando todas essas características de solo, tipo de solo, quantidade e qualidade de água e tal, e fez um estudo e chegou à conclusão de que no semiárido brasileiro, apenas 2% da área são passíveis de irrigação. Veja só que doidice. Aí está incluído, nesses 2%, a bacia do São Francisco, né, que tem um potencial de 1 milhão de hectares, dos quais 340 mil já estão irrigados, tá? E nas manchas de sedimentários que estão aí espalhadas pelo Nordeste. Então, são essas duas situações que você tem possibilidades de irrigação que estão contidos nesses 2% do trabalho da Embrapa. Né? Nem mais 1 centímetro de terra, cara. Entendeu? Então, isso é muito pouco. Então, veja, vem logo da cabeça aquela pergunta que não quer calar. Se só há possibilidade de você irrigar 2% para produzir alimentos, a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que fazer nos 98% restantes? Esse é meu objeto de trabalho. Né? É aí onde eu coloco os meus conhecimentos de 50 anos de agrônomo que eu estou fazendo esse ano. Está entendendo? Então, veja, eu procuro sempre desenvolver o meu trabalho, primeiro, não indo combater a seca, que ela não se combate nunca. Né? E dirijo os meus esforços para encontrar aquilo que eu chamo de determinar a capacidade de suporte da região. Está entendendo? Isso é possível, cara. Isso é possível. Eu sou oriundo de uma família de produtores rurais. Meu avô paterno, pai de Ariano Suassuna, entendeu? Ele se chamava João Suassuna, eu herdei o nome dele, né? Com muita honra, entendeu? A família dele era de Catolé do Rocha, Alto Sertão da Paraíba, eles moravam em fazendas e produziam alimentos. Né? Minha avó paterna, a esposa dele, era do Desterro, um município que fica colado ao município de Taperoá. Taperoá é a região onde a nossa família desenvolveu um legado agrícola, e aí eu estou me referindo às fazendas. E aí eu destaco a Fazenda Carnaúba, né, como fazenda modelo de desenvolver tecnologias de convivência com o semiárido. Eu cresci dentro da Carnaúba, conversando com o Manelito Vilar, meu primo e irmão de saudosa memória, sobre as questões dos sistemas de produção das regiões secas. Né? Considero a Carnaúba como uma fazenda modelo, porque Manelito conseguiu uma harmonia com os elementos biológicos da propriedade. Aí eu me refiro aos animais que ele cria na propriedade, harmonizando com os solos, com a água e com as plantas da região. Entendeu? Manelito trouxe o seu gado de regiões secas, da Índia e do Paquistão, que é o caso do Guzerá e do Sindhi. Está criando um gado crioulo, que eles chamam de pé duro,
que é o gado que veio com o colonizador português e que está adaptado à região há 500 anos, juntamente com os caprinos, também vindos no momento da colonização, que também tem uma adaptação de cerca de 500 anos na região. Manelito procura dar o alimento a esses animais oriundos das plantas da caatinga e associando esse material a forrageiras exóticas, como é o caso da palma forrageira, que ele está plantando agora na propriedade de forma adensada, onde as produtividades estão alcançando índices aí superiores a 400 toneladas por hectare, e, trazendo também gramíneas perenes, que é o caso do urocloa, o capim urocloa, o capim africano, né? E o capim búfalo, que é um capim também africano. Ele associa tudo isso para alimentar os seus animais. E no exacerbado de uma seca, ele tem que trazer mais uns aditivos aí, que é o caso do bagaço de cana, que ele traz do litoral, hidrolisa esse material e fornece aos animais também na hora da alimentação. As questões do semiárido não se passam apenas para a pecuária. Tem outros sistemas, sim, de produção que a gente precisa investir. Agora, aqui eu faço uma ponderação. Veja só, no Nordeste hoje, basta dar uma chuva, que no outro dia o produtor rural está com sua enxadinha nas costas e vai para o seu roçado, capinar o mato e tal, preparar o solo e para plantio de milho e de feijão. Isso é comum em todo o Nordeste brasileiro, semiárido brasileiro, entendeu? Agora, é preciso uma ponderação aí, porque tem com essas características de chuvas erráticas, né? De chuvas mal distribuídas e tal, há um problema sério desse pessoal ter insucessos com relação a esse tipo de atividade, assim, de uma forma não muito criteriosa, tá entendendo? E aí a Embrapa enxergou isso, entendeu? E veja, aí eu dou um exemplo aqui, desses insucessos que costumam ocorrer aqui no Nordeste. Eu me refiro sempre a um exemplo que a gente teve no governo de Eduardo Campos, aqui em Pernambuco. Eduardo tinha um programa que ele chamava de Terra Pronta, que era para atender o pequeno produtor rural. E um programa que veio do avô dele, Miguel Arraes, entendeu? Que na época de Miguel Arraes, esse programa se chamava Chapéu de Palha, entendeu? Então ele trouxe esses exemplos do governo do avô dele para o governo dele, e ele chamou isso de Terra Pronta. Veja, deu uma chuva grande num dos anos do governo de Eduardo Campos, no dia de São José, 19 de março. Rapaz, ele no outro dia distribuiu 300 toneladas de milho e feijão em todo o estado de Pernambuco para plantio. Esse produtor rural recebeu essas sementes, plantou. E no estado todo. Rapaz, essas sementes germinaram e as chuvas não vieram mais. Todo esse material germinou, a plantinha cresceu, a folha enrolou, ela amarelou, morreu e esse material virou pó. A Embrapa enxergou esse tipo de coisa, esse tipo de ação e partiu para uma ação de elaborar um trabalho de riscos edafoclimáticos, tá entendendo? Para fins de instalação de sistemas de produção. Para esse trabalho dar um norte do que plantar e onde plantar, entendeu? Isso foi um trabalho assim maravilhoso, cara, porque a Embrapa levantou
essas informações meteorológicas de solo, de altitude de propriedade e tal. E isso ele fez uma plataforma que chamou de inteligência territorial estratégica. A Embrapa conseguiu fazer um trabalho de orientar o produtor do que plantar e onde plantar em sua propriedade. Está entendendo? E fez isso para mais de 40 culturas. Esse trabalho está pronto. Está entendendo? Agora, eu acho que precisa haver uma maior divulgação desse trabalho, está entendendo? Para evitar esse tipo de coisa, de bastar uma chuva e o produtor ir lá e plantar seu milho e feijão numa região do Nordeste que é inapropriada para fazer aquilo. Por quê? Porque ele não vai ter nem clima de chuvas, nem de solos para fazer aquele tipo de coisa, né? Então a Embrapa fez isso e isso está aí, é preciso que isso seja divulgado. E eu acho, inclusive, que esse tipo de trabalho da Embrapa deveria haver um vínculo com a carteira agrícola dos bancos, para na hora que um produtor quiser tirar emprestado um dinheiro no banco, o fiscal vai pegar esse projeto desse produtor, vai analisar a propriedade dele através desse trabalho da Embrapa e vai dizer para o produtor se ele tem ou não condições de fazer aquilo que ele está querendo fazer na sua propriedade. Se ele não tiver condições, de acordo com o documento da Embrapa, o fiscal do banco vai dizer: olha, seu fulano, milho e feijão você não pode plantar aqui, mas pode criar um bode, você pode criar uma abelha, pode fazer uma apicultura para ter mel, e, sabe? Esse tipo de orientação que falta. Então, esse trabalho da Embrapa vai reduzir muito os riscos que o produtor normalmente tem no advento de uma seca, né? Então, eu acho que isso é importante e isso precisa ser mais divulgado e esse trabalho precisa chegar na carteira agrícola para evitar, inclusive, que no insucesso o produtor rural venha a perder o seu estabelecimento rural para o agente financiador, que isso tenha acontecido e muito no nosso país, né? E para finalizar a minha conversa e a gente entrar nos debates, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a transposição do São Francisco. Um projeto que foi concluído, né? E estão começando agora as negociações para fazer com que essas águas comecem a abastecer as grandes represas, né? Do Nordeste para se almejar aquela tão falada sinergia hídrica para essa água e atender às demandas hídricas do Nordeste que não param de crescer. Eu sempre me posicionei contrário ao projeto da transposição de São Francisco. Isso eu estou envolvido com eles há 30 anos, está entendendo? E eu estou sendo acusado, viu, Alexandre, de estar negando um caneco d'água a quem tem sede. Porque com essas minhas críticas, está entendendo? O pessoal tem dito aí que o projeto já está irreversível, o projeto já começou a funcionar e o que a gente tem que fazer é montar um sistema de gestão para ir atrás dessa água. Olha, quando eu comecei essas minhas críticas, há 30 anos atrás, eu sempre fiz essas críticas observando, mostrando a incapacidade, né, as limitações do Rio São Francisco para fornecer água a um projeto dessa magnitude. Porque o Rio São Francisco ele já tem uma prioridade de uso de suas águas e já está no limite. E a gente já está, inclusive, operando no vermelho. Está entendendo? E eu vou explicar aqui essas razões. Entendeu? E eu tenho dado as alternativas, e a melhor alternativa que houve com relação ao abastecimento do povo foi dado pela ANA, Agência Nacional de Águas, quando editou, em dezembro de 2006, ele editou o Atlas Nordeste de Abastecimento Urbano de Água. Foi um projeto
onde a Ana caiu em campo e foi encontrar fontes hídricas interessantes, oriundas das águas interiores nordestinas, desses 37 bilhões de metros cúbicos d'água que eu me referi aqui anteriormente. Né? Então, a Ana fez um projeto de abastecimento para 1.500 municípios de até 5 mil habitantes, com essa água chegando nesses municípios através de adutoras, uso de tubulação, e não com esses canais faraônicos que foram construídos no São Francisco. Né? Então, a Ana fez esse trabalho hoje ele custava na época, em 2006, metade do que havia sido orçado no projeto da transposição do São Francisco, e foi um projeto, foi um projeto que, que tinha uma abrangência social muito maior do que a do São Francisco. O São Francisco, a transposição, visa o abastecimento de 12 milhões de pessoas. O Atlas Nordeste, um abastecimento de 34 milhões de pessoas no Nordeste. Agora, uma coisa curiosa, Alexandre. Quando pegaram esses projetos para serem bancados pelo PAC, venceu o projeto mais caro, venceu a transposição do São Francisco, né? Que na época custava 6,6 bilhões de reais, isso em 2006, né? E o Atlas Nordeste, 3,3 bilhões de reais, a metade. E foi beneficiado o projeto mais caro, venceu o projeto da transposição do São Francisco, que eu lamento e lamento muito. Então, qual é o meu posicionamento com relação ao projeto da transposição do São Francisco? Por que é que eu acho que ele é inapropriado para o Nordeste? Veja só, com a construção da represa de Três Marias e de Sobradinho na bacia do São Francisco, o Rio São Francisco começou a ter vazões artificiais, porque as represas foram construídas para regularizar a vazão do São Francisco, para não dar problema no setor de geração de energia lá no complexo de Paulo Afonso. Está entendendo? Então, veja, Sobradinho foi construída e Três Marias foi construída e tal, e a Chesf passou décadas gerando a energia do Nordeste com uma vazão média garantida no São Francisco de 2.060 metros cúbicos por segundo. Aí veja, o Nordeste começou a crescer, o Brasil também começou a crescer, o sistema elétrico brasileiro foi interligado, a gente não sabe ao certo que energia é essa que está chegando aqui na nossa residência, se de Itaipu, se de Tucuruí, ou mesmo de Paulo Afonso, porque o sistema está todo interligado. E as secas começaram a acontecer não apenas no Nordeste, mas no Brasil todo. Então, é muito comum hoje os reservatórios do país que geram energia elétrica estarem com problema de armazenamento por conta da ocorrência de uma seca no sul, no sudeste e tal. Entendeu? E aí a gente começa a sofrer as consequências. O cidadão usuário da energia começa a pagar a sua energia em bandeira vermelha e não sei o quê. Isso é um desastre, cara. Então, veja, a ocorrência de secas na bacia do São Francisco, o uso sem controle das águas de subsolo em cima dos principais aquíferos da bacia do São Francisco, e aí eu me refiro ao aquífero Urucuia, no oeste da Bahia, que é uma região de expansão de nossa fronteira agrícola. 10% da soja do país já está sendo produzida lá no oeste da Bahia, com sistemas de pivô central que consomem uma enormidade de água. Um pivô central enorme, tal, ele consome 1.800 metros cúbicos d'água por hora. E há registro naquela região oeste da Bahia, que é uma região que eles chamam de Matopiba, né?
tem uma citação aí da existência de 1.500 equipamentos desses, operando dia e noite, irrigando soja, milho, etc, etc. Então, veja, está havendo um consumo exacerbado de água nesse tipo de estrutura, e o aquífero Urucuia ele é responsável por mais da metade da vazão do São Francisco, que chega em Petrolina, por exemplo. Está entendendo? Então, veja, havendo esse uso exacerbado dessas águas de subsolo, está interferindo de forma negativa nas vazões de base desses aquíferos para a calha do São Francisco, chegando a interromper esses fluxos de base. Interrompendo, está acontecendo o seguinte: o Rio São Francisco começa a correr com pouca vazão e, somados com as secas que têm ocorrido com certa frequência, Sobradinho tem atingido níveis críticos de sua capacidade. Aí eu dou o exemplo do ano de 2015, quando Sobradinho chegou a atingir 1% do seu volume. Veja só que loucura. E as autoridades tiveram que defluir de Sobradinho para o submédio São Francisco uma baixa vazão em torno de 580 metros cúbicos por segundo. Naquele ano, já se previa uma interrupção do próprio São Francisco, naquela região do Alto, né? Do Alto São Francisco, uma interrupção de 40 quilômetros, um trecho de 40 quilômetros. Aí houve informações de que o pessoal estava atravessando o São Francisco a pé, tá entendendo? Então, veja, a nascente do São Francisco secou, entendeu? Então, esse tipo de situação ocorre e a consequência é drástica para os volumes de Sobradinho. Naquele ano, Sobradinho tem 6 turbinas de geração de energia. Desligaram 5 e ela ficou funcionando com uma apenas. E isso aconteceu também em Xingó, entendeu? Então, veja, foi com a defluência de Sobradinho de 560 metros cúbicos por segundo que era a água que corria no São Francisco, no submédio, para atender a geração de energia, para atender a irrigação que era praticada nos perímetros lá de Nilo Coelho, etc, etc. Tá entendendo? Era água para atender o abastecimento das cidades e agora essa novidade de atender a transposição do São Francisco. Tá entendendo? Então, veja, a limitação do São Francisco é essa, entendeu? Eu tenho, inclusive, um vídeo de um discurso feito pelo senador Fernando Bezerra no Senado, pedindo mais celeridade ao governo Dilma, porque isso foi em 2015, na aquisição de flutuadores para botar em Sobradinho e o sistema de bombeamento em cima desses flutuadores para a irrigação que é feita nos perímetros irrigados lá de Petrolina não sofresse solução de continuidade, porque os investimentos lá são enormes, fala-se em bilhões de reais, cara. E ele precisava de celeridade para evitar a interrupção da irrigação, que teria que ser feita naquele ano, onde Sobradinho estava com 1% do seu volume, né? Através de flutuadores. E esse discurso eu tenho, tá entendendo? Então, veja, isso é recorrente, porque em 2017, Sobradinho voltou a ter 1,9% do seu volume. Então, veja, não foi uma coisa casual, é uma coisa que acontece e as secas vão voltar e isso vai acontecer normalmente no futuro. Isso é uma coisa previsível, tá entendendo? Daí a minha crítica, uma crítica que eu tenho feito há 30 anos com relação a essas questões de São Francisco. Então, veja, eu encerro por aqui, dizendo que eu sou cristão, não sou contra fornecer um caneco d'água a quem quer que seja, mas a coisa tem que ser vista nesse tipo de cenário. Não se pode partir para elaborar um plano de gestão com a represa de Sobradinho com 1% apenas do seu volume útil, né?
e sendo essa represa o pulmão de distribuição dessa água para atender às demandas do Nordeste, que não param de crescer. Então, eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos e estou à disposição para os debates. Bom, eu acabei de conversar com, acabamos de ouvir essa exposição inicial do agrônomo João Suassuna, que é um dos maiores especialistas, talvez o maior especialista brasileiro em convivência com a sede. E essa exposição do João deixa uma série de perguntas. Eu vou fazer algumas, João, e seguramente elas não obedeceram uma ordem específica. Então, provavelmente, alguma das suas respostas vão abortar algumas perguntas futuras. E eu vou começar pela questão do caudal do São Francisco. Eu me lembro de duas preocupações grandes com relação ao caudal do São Francisco. A primeira foi externada pelo antigo diretor da Sudene, Marcos Robalinho, que ele tinha um projeto de revitalização do rio a partir de um programa grande com relação a mata ciliar, enfim, um conjunto um conjunto de projetos que pretendiam revitalizar o Rio São Francisco. Esse projeto, na época, ele foi abortado pela direção da Sudene, com o argumento muito concreto de que isso caberia à Codevasf. E um outro projeto também que se fala com relação ao São Francisco é com relação à transposição das águas do rio Tapajós, me parece, que seria para fortalecer uma transposição da água do rio Tapajós para, vamos dizer assim, engrossar as águas do São Francisco. Eu queria que você comentasse essas duas condições. Bom, com relação à revitalização, é um trabalho que tem que ser feito. Veja só, o Rio São Francisco hoje não tem mais matas ciliares, cara. E quando se retira a mata ciliar do rio, o Rio São Francisco é um rio de barranco. Todo esse barranco, não existindo mais mata, ele desbarranqueia e vai assorear o Rio São Francisco, que está acontecendo hoje. Rapaz, é uma coisa lamentável. Existem estudos que falam em milhares de carretas de solo e tal, que são colocadas dentro da calha do rio, oriundas desse processo de desbarranqueamento e tal. Então, isso tem que ser feito, cara. Tem que se olhar também a questão do lançamento dos esgotos in natura na calha do rio. Rapaz, essas cidades não têm tratamento de esgoto, não. As águas servidas são diretamente lançadas na calha do rio, e isso futuramente, com essa transposição do São Francisco, vão pegar uma água de má qualidade, que passa no São Francisco, oriunda desses esgotos, dessas águas servidas, tá entendendo? E vão abastecer as principais represas do Nordeste, que, em tese, não tem esse tipo de problema ainda, vão abastecer com água de má qualidade, rapaz. Aí veja o problema de saúde pública que isso não vai acarretar. Ectosomose, cistosomose, hepatites e tal, vai começar a ocorrer com esses bombeamentos nas populações nordestinas, rapaz. Isso vai acontecer, eu não tenho dúvida. Então, é um trabalho que tem que continuar, essa ideia de revitalizar a bacia como um todo, tem que continuar. É uma coisa imprescindível para você ter, para a gente entregar para as futurações, para as populações futuras, os nossos descendentes, né, uma água em volume suficiente e de boa qualidade, cara. Né? As gerações futuras precisam ter esse legado nosso, de entregar uma água de boa qualidade. Né? E com relação à transposição de rios do Amazonas para o São Francisco, eu tive acesso ao projeto. É um projeto tão caro quanto o da transposição do São Francisco, porque a bacia do São Francisco ela está 333 metros acima da bacia amazônica. Então tem que haver 4 estações de bombeamento para essa água chegar aqui no São Francisco. Está entendendo? Então veja, cai no mesmo problema da transposição do São Francisco. Custo
e a gente não, sei lá, não tem recurso para esse tipo de coisa. Está entendendo? Então, entre transpor as águas do Rio Amazonas para o São Francisco, eu sou muito mais favorável a você desengavetar o projeto da ANA, do Atlas Nordeste de abastecimento urbano, e botar para funcionar esse projeto e atender essas demandas oriundas das águas interiores da região. Porque uma coisa que está acontecendo no São Francisco hoje, do projeto da transposição, é uma coisa interessantíssima. Acabaram de aprovar o ramal do Apodi, no Rio Grande do Norte. Está entendendo? E estão prevendo que as águas, ao chegarem lá no projeto Apodi, no ramal do Apodi, elas sejam utilizadas para fins de irrigação. Rapaz, veja só uma coisa. Estão falando em 40 metros cúbicos por segundo, 20 dos quais vão ficar na bacia do Rio Salgado, que é uma variante desse projeto, do projeto lá no Rio Grande do Norte. Muito bem. Fala-se em 40 metros cúbicos por segundo. Acabei de falar dos problemas de volumes, né? Já para não atender, o São Francisco já não está em condições de atender as demandas hoje, com essas secas, com esses usos exacerbados e tal. E estão somando mais 40 metros cúbicos por segundo para chegarem lá no ramal do Salgado. Isso é uma coisa que precisa ser muito discutida. E aqui eu dou uma ideia para se contactar um colega nosso que se chama João Abner, que ele é hidrólogo, professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Abner tem uma proposta para abastecimento das populações, inclusive da região do Seridó, está entendendo? Com as águas interiores que existem na região. Lá do Armando Ribeiro Gonçalves, do açude de Pau dos Ferros, e por aí vai. Então, por que não se chama esse homem e diz, rapaz, o que é que você acha? Vamos trabalhar em conjunto e resolver esse tipo de coisa. E não tá tentando montar uma gestão hídrica no São Francisco para resolver o problema de abastecimento do semiárido nordestino, que não vão conseguir por conta das características climáticas que são muito graves, rapaz, da nossa região. João, eu queria, antes de voltar a falar sobre essa questão exatamente desse projeto, eu queria introduzir uma outra questão. Nós vamos voltar a essa questão da ANA, mas eu queria que você comentasse um pouco antes sobre a privatização da Eletrobras. Eu lembro que quando se discutia o projeto de privatização da Eletrobras, ainda no governo do presidente Bolsonaro, se falava, e também antes, sempre se discutiu a privatização e sempre, entre os argumentos, figurava a questão da que a privatização da Eletrobras, que passava, também incluía a privatização da Chesf, no fundo significava a privatização do Rio São Francisco, né? E dizia que a água que servia naturalmente para a produção da energia ficava excluída da irrigação, né? Porque não tinha gravidade, enfim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre se, do ponto de vista concreto, se a privatização da Chesf, se tem algum tipo de influência nas coisas que nós estamos comentando. Veja, Alexandre, essa questão de privatização foge um pouquinho da minha Não, não, área de por trabalho, mas favor. eu tenho minha posição. Eu acho o seguinte: energia deveria ser encarado como uma questão de segurança nacional, cara. Energia é uma coisa muito séria, é sinônimo de desenvolvimento. A gente não pode estar abrindo mão disso. O Estado brasileiro não pode abrir mão de estar gerenciando essas coisas. Porque privatizar significa abrir mão de, inclusive, empresas estrangeiras para atuarem nesse setor aí. Agora, imagine você entregar um setor de energia, que é um setor de segurança nacional, a uma empresa estrangeira.
Eu sou contra. Isso não cai bem nos meus ouvidos, tá entendendo? Então eu sou contra e, e é a minha posição. Eu não concordo que isso seja entregue assim, sem maiores discussões, tá entendendo? É, E mostrando ao governo que é um papel dele, sim, por conta de ser uma questão de segurança nacional. quando eu fiz a pergunta, eu não queria nem saber do ponto de vista assim, político, né, que nós concordamos. Né? Nós sempre, eu lembro que nós estivemos sempre desse mesmo lado. Eu me É, refiro do ponto de vista da gestão das águas, porque no contrato que foi firmado com a Chesf, por exemplo, está lá garantido que um volume mínimo para a produção de energia, né? E, naturalmente, só além do quantitativo necessário para a produção de energia, que seria destinado para outros fins. Era nesse sentido que eu tinha feito a pergunta. E me parece que, como você bem falou, as águas já estão comprometidas com outros fins. claro, E, claro. evidentemente, que se tem uma coisa que é, vamos dizer assim, que pétreo, não é? Que é aquela quantidade básica para o consumo da chefe, evidentemente que todos os outros usos vão ficar comprometidos. Mas vamos É, então conversar sobre a questão da ANA. Você coloca muito bem que existem, havia no início dois projetos alternativos. é, Ah, e você colocou muito bem que, tendo em vista os custos, eram é, alternativos, porque o custo de é. oportunidade eram tão elevados que se fizesse um não podia fazer o outro. Mas o fato é que a transposição já está aí, né? As bombas já foram compradas, os canais foram construídos, a água está chegando em alguns cantos. É, será que isso, no seu modo de pensar, inviabiliza a implementação do projeto proposto pela ANA? Ou será que, se o Brasil, se o governo federal descobriu recursos para fazer outras coisas, não podia descobrir para fazer isso também? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Veja só, eu acho que a coisa podia correr em paralelo, viu, Alexandre? Eu acho que sim, dada a importância de você ter água para o povo beber. E a água existe. Então, veja, pode correr em paralelo. E a gente precisa, inclusive, evitar esse tipo de uso da água do São Francisco para fins de irrigação. A gente precisa evitar esse tipo de coisa. O eixo leste do projeto completamente, eu estou completamente de acordo com ele, porque é um eixo que tem o seu objetivo voltado para o abastecimento do povo. É uma água que vai cair na represa de Boqueirão de Cabaceiras, uma represa hoje que está com 40% do seu volume útil apenas, quer dizer, aí já ainda está operando no vermelho, tá entendendo? E essa represa tem abastece 18 municípios do seu entorno lá de Campina Grande, tá entendendo? Então, é um consumo d'água enorme e a gente tem que priorizar esses usos para esse tipo de situação, abastecimento do povo. Agora, o eixo norte do projeto é um eixo que vai cair, as águas vão cair dentro da maior represa do Nordeste, que é a represa do Castanhão, vai atender o abastecimento de Fortaleza e tal, mas vai atender também o Porto de Pecém, que tem lá indústrias e tem, sabe? Tem uma indústria lá que é a antiga Ceará Steel, é uma siderúrgica, né? Essa siderúrgica sozinha consome volumes equivalentes ao consumo de 90 mil habitantes. É para isso que a água do São Francisco vai servir para esses usos industriais e tal, no Ceará. Né? Então, é preciso que se evite isso, porque isso é o caminho mais rápido para você acabar de exaurir o São Francisco. Perfeito. João, existem com relação a- existem muitas coisas, muitos aspectos que devem ser tocados. E um deles talvez seja mais, eu estoque mais pessoalmente a você. Eu tive a sorte, a aventura de aproveitar acho que foi uma Semana Santa, e visitei Itaperoá. Estive lá na casa de Eugênia Menezes, Eu e tive com você lá. pois é, e aí eu visitei a fazenda, e lá eu tive a chance, a gente conversou um pouquinho. Eu conversei com o Manelito com aquele jeitão de ser, que é uma figura espetacular, me deu um carão, né? Se eu não levasse um carão de Manelito, eu ia ficar voltado lá triste, né? Mas é uma figura espetacular.
E aí onde vai a pergunta. A Fazenda Carnaúba, aquilo é é uma maravilha, né? Aquilo é uma coisa espetacular. E aí vão duas perguntas. A primeira, do ponto de vista da institucionalidade. O governo brasileiro já manifestou interesse de converter, de usar, não converter, mas usar a Fazenda Carnaúba como uma espécie assim de exemplo para financiar coisas parecidas no resto do semiárido do Nordeste, quer dizer, ela ser usada como um padrão, né? Então naturalmente pagando royalties, enfim, uma espécie de abrir franquias, porque aquela tecnologia é uma coisa espetacular, né? Eu lembro que tem um dia lá, eu não lembro, é um dia, tem um leilão de queijos, eu não sei exatamente, chama Dia D, eu acho, acho que é Dia D, eu acho que é isso, É. né? O Dia D. Então, e existe a Fazenda conquista prêmios, sistematicamente prêmios em todo o Brasil, da produção de queijos finos, de queijos refinados, enfim, e produz tudo. Então, a primeira é essa. Então, seria o governo o governo já se manifestou interesse em converter a fazenda Carnaúba como uma espécie assim de padrão a ser copiado por outros empreendimentos? Essa é uma pergunta. E a outra, eu lembro que todo mundo que vai à Fazenda Carnaúba você é encantado, encantado. Com relação ao uso da fazenda como uma espécie assim de polo turístico oficial no semiárido do Nordeste, como um ponto obrigatório de passagem de turistas que estejam interessados em conhecer empreendimentos bem-sucedidos do Nordeste do Brasil. Veja, Alexandre, foi ótimo essas suas indagações aí. Veja só. No exacerbar da seca, nesse último ciclo seco que nós passamos aí, a pecuária paraibana sucumbiu em 70%. 70% dos animais, rapaz, morreram ou foram vendidos para não morrerem nas propriedades, o Estado perdeu 70% de sua pecuária. Nesse mesmo ano, nesse mesmo período seco, numa hora em que os produtores rurais estavam recolhendo as carcaças de seus animais mortos pela seca na Caatinga, a Fazenda Carnaúba estava produzindo queijos finos, temperados com ervas da Caatinga e ganhando medalhas aí em concursos internacionais. Tá entendendo? Então, veja, isso aí foi um legado que Manelito deixou e que os filhos deles estão conduzindo de forma assim brilhante, tá entendendo? A peteca não caiu na Carnaúba. Esses meninos absorveram esses conhecimentos do pai e estão pondo em prática todos esses conhecimentos adquiridos, inclusive o dia D que você se referiu aí, é uma forma de divulgação desse trabalho que está sendo desenvolvido na Carnaúba para o Nordeste todo. Rapaz, quando tem um evento do dia D, a população de Itaperoá dobra. E aí fica um problema sério, porque não tem canto para esse povo se hospedar, entendeu? Então os meninos caem, vão saber pousadas e hotéis que ficam nos municípios próximos para informar esse pessoal, caso eles queiram vir conhecer o trabalho deles e tal, ficarem nesses municípios vizinhos. Isso está ocorrendo com frequência. Então, veja, há uma estrutura logística aí que tem que ser corrigida lá em Itaperoá, porque Itaperoá é uma cidade que tem 15 mil habitantes e dobra a população por conta de um evento desse, que é um evento que está sendo bem sucedido e que está divulgando um belo trabalho que está sendo desenvolvido na Carnaúba. E com relação a polo turístico, é possível sim, e os meninos têm recebido contatos para ver da possibilidade de grupos da universidade, dos centros de pesquisa lá para dentro, para conhecer o trabalho deles e tal. Isso já está sendo feito, tá entendendo? E com muita galhardia, no meu modo de entender.
Não, eu queria saber também com relação ao uso da carnaúba ser usado assim como um empreendimento padrão para fins de financiamento do governo para outros empreendimentos. Naturalmente, eu não estou sugerindo que o governo se aproprie das tecnologias desenvolvidas pela sua família. Eu É. estou dizendo Não, que tudo bem. talvez fosse usar um experimento muito bem sucedido Muito bem, é em isso. outras atividades. Exatamente. E eu acho que cabe a mim também papel de estar divulgando isso, porque eu sou do setor, tá entendendo? Conheço, cresci lá dentro, respirando aquelas conversas de Manelito, tá entendendo? Absorvi bem direitinho o que ele fez lá dentro, durante os 40 anos que ele passou lá, porque ele era um engenheiro sanitarista bem sucedido. Foi Manelito que fez chegar água em Brasília, rapaz, na época da construção de Brasília. Ele foi convidado para ir para lá, ele, como engenheiro sanitarista, e fez chegar água em Brasília. Depois foi presidente da Cagepa, no governo de João Agripino, lá na Paraíba, tá entendendo? E aí, com a morte do pai dele, ele disse: não, vou para Carnaúba e vou dar sequência ao legado que meu pai deixou. E fez isso. E durante 40 anos, Manelito, rapaz, eu acho que eu considero Manelito um dos maiores entendidos na região semiárida, e é ele o pai da convivência com o semiárido. Esse termo, convivência com o semiárido, foi Manelito que criou, entendeu? E eu chego junto, viu? Manuelito é uma personalidade da história política e econômica do Brasil que tem que ser melhor estudada. Eu tive uma experiência magnífica com ele, muito boa, muito boa. Gostei bastante de conhecer Manuelito e, repito, de ter levado, foi o carão mais inesquecível que eu levei de Manuelito, porque ele tinha um humor muito bom, não era um humor assim, interessantíssimo. Chegar lá, não tinha acordo, chegava ele levava um carão, mas era uma coisa gostosa de ouvir, uma coisa espetacular. Bom, Muito mas bom. João, veja bem, nós estamos diante aí de um fato concreto. Tem o Nordeste, nós temos um presidente preocupado com o crescimento econômico e, sobretudo, com o desenvolvimento social do Nordeste. E me parece que existem Banco do Nordeste, Sudene, Codevasf, próprio Denox, existem alguns aparatos institucionais que podem contribuir. Você acha que eles estão fazendo o dever de casa ou ainda precisa ouvir muito a sociedade civil, o caso, por exemplo, dessa nossa conversa, para que eles tenham um redirecionamento ou um direcionamento capaz de fazer sustentar as teses que você levanta, que outros pensadores também levantam. Precisa sim, viu, Alexandre? Precisa escutar mais o corpo técnico, precisa mais escutar os proprietários que têm tido êxito com relação a essas questões de desenvolvimento dos sistemas de produção baseado na convivência com o semiárido, tá entendendo? Esse pessoal precisa entender que existem grupos que estão desenvolvendo trabalhos interessantíssimos. Aí aqui eu dou um exemplo da Asa Brasil. Rapaz, a Asa Brasil é uma instituição não governamental que ficou responsável pelo programa de cisternas rurais. 1 milhão de cisternas rurais foi o programa. Hoje temos mais de 1 milhão e 200 mil cisternas instaladas. Uma cisterna rural de 16 mil litros, ela tem água suficiente para abastecer uma família de 5 pessoas durante os 8 meses sem chuvas na região. Água boa para beber e para cozinhar, não pode ser para outro uso, porque senão ela entra em exaustão, tá entendendo? E isso foi feito pela Asa Brasil, e a Asa Brasil partiu também para a construção de uma cisterna de produção, uma cisterna que é colocada no campo, tá entendendo? Uma cisterna que a gente chama de cisterna calçadão. Ela se constrói uma grande calçada para a captação dessa água, ela tem 52 mil litros e te permitem irrigar uma hortinha, você tem um alimento ali próximo de casa. Esse cenário está mudando, está entendendo? E precisa que as autoridades deem continuidade a esse tipo de trabalho, cara. É um trabalho muito interessante e é a saída para você evitar que a dona da casa bote uma lata d'água na cabeça e vá buscar água a 1 quilômetro, dois da sua casa, tá entendendo? Porque você vai ter uma água de boa qualidade ali no oitão de casa. Então, esse tipo de trabalho, as autoridades precisam primeiro conhecer o trabalho, precisam conhecer o trabalho que está sendo feito na Carnaúba, precisa
conhecer o trabalho em outras propriedades que tem ali próximo, que já estão copiando esse trabalho que está sendo desenvolvido na Carnaúba, precisam ter contato com a nova tecnologia de adensamento da palma. Rapaz, isso é uma coisa fantástica. A palma forrageira, ela era plantada no Nordeste, nos chuveiros de pedra, nas as áreas mais inapropriadas das propriedades, porque era uma cactácea, ela nasce em rachões de pedra e não sei o quê, e vamos plantar. Não, palma forrageira, ela tem que ser plantada como uma cultura nobre, como outra qualquer. Você tem que preparar o solo, você tem que botar aquele número de raquetes que passa de 70 mil num hectare, tá entendendo? E há uma competição muito intensa entre elas e você precisa botar fertilizantes, sabe? Então, esse tipo de coisa, para você ter sucesso, você tem que empregar a tecnologia correta. E essa tecnologia vai te dar frutos belíssimos, rapaz. 400 toneladas por hectare. E o governo federal precisa ter acesso a isso e difundir esse tipo de trabalho para o Nordeste como um todo, tá entendendo? Isso não está sendo feito. E aí cabe a nós, né, nesse tipo de conversa aí, divulgar esse tipo de coisa como importante e que deve ser feito. E lamento muito, viu, Alexandre, o superintendente da Sudene não ter participado com a gente ontem dessa conversa, porque ele precisava ouvir isso da gente, né? Mas ele vai Precisava ouvir ouvir. aquelas questões que o Geraldo Eugênio colocou ontem, né? Então, e a forma desse tipo de notícia chegar é essa, é a divulgação nesse tipo de programa que você tem, e a gente precisa que as respostas a esse tipo de coisa cheguem lá a nível de quem manda, de quem governa. Mas fique tranquilo que com relação a essa, não só o programa aqui com o Geraldo Eugênio, mas sobretudo esse nosso, vai ser acompanhado com muita atenção, não só pela Sudene, mas também pelo BNB, né, que também tem uma importância muito grande nesse processo todo. Enfim, nós vamos fazer chegar a órgãos formador de opinião e também tomador de decisão. Mas nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Mas eu queria ainda, João, ouvir tua opinião com relação a um projeto. Eu não lembro exatamente o nome do projeto. A minha lembrança é que chamava PAC. Não esse PAC agora. Lá atrás, eu lembro que durante o governo do presidente Itamar Franco, o superintendente da Sudene era o Cássio Cunha Lima. E foi divulgado, foi desenvolvido pela Sudene naquela época um programa de ações, de um conjunto de projetos. E eu lembro que havia uma luta de algumas lideranças nordestinas de que aquele projeto fosse imediatamente implantado. Os custos da época eu não lembro, mas eu acho que era em torno assim, de 5,6 bilhões de reais. É, e, e eu lembro que a sede da Sudene foi cercada, o superintendente foi impedido de sair da Sudene. Eu não sei se foi um episódio muito auspicioso, chamou a atenção de todo o Brasil, o presidente sequestrado dentro da Sudene, o superintendente da Sudene sequestrado dentro da Sudene. Ele não podia sair. E, no final, ele conseguiu ser recebido pelo presidente da República, Itamar Franco, negociou com aqueles que o sitiavam, ir a Brasília, e o presidente da República ele tinha duas alternativas. Uma era adotar, através de uma medida provisória, que ia passar pelo crivo do Congresso Nacional, e outra seria remeter aquele projeto para o Congresso Nacional. E aquele é um projeto audacioso, é um projeto que contemplava uma série de providências que poderiam ser, se adotadas, poderiam resolver alguns dos problemas mais sérios do nosso Nordeste, do nosso semiárido nordestino. E eu não lembro o nome desse projeto. Sei que ele foi Oh, para o Congresso Nacional e lá dormita em alguma das gavetas daqueles solistas tão preocupados com o nosso bem-estar. Você é, lembra desse projeto, João? eu não lembro, não, Olha, infelizmente. o episódio É, central, isso realmente é uma coisa que mas foi Cássio Cunha Lima, era o sim, superintendente, e ele foi literalmente meu sitiado Deus. dentro da Sudene. Eu lembro, João, que houve uma eleição de Papa,
os papas começaram a demorar, os cardeais começaram a demorar muito a eleger um papa. E a população de Roma cercou o Vaticano e disse: vocês só saem daí quando eleger o papa. E imediatamente saiu uma fumacinha branca. Foi coisa parecida. O superintendente começou a empurrar com a barriga aquele negócio todo. Conclusão, cercaram ele, só, vocês só saem daí. E aí, o fato é o seguinte: eu quero dizer que existe no Congresso Nacional um projeto que seguramente contempla algumas das preocupações que foram colocadas aqui pelo agrônomo João Fassona e que podem ajudar bastante as propostas que ele mesmo fez aqui, o João Fassona fez aqui. Então, nós temos alguns projetos, o João falou coisas importantíssimas. Esse programa vai ser transmitido e vai ser encaminhado para algumas autoridades. Então, compete às lideranças nordestinas pressionarem os nossos políticos, porque nós temos muito a aprender com o regime de climático nosso, aprender não só com ele, mas aprender a conviver com ele e fazer com que o Brasil, com que o Nordeste possa enfrentar um regime de crescimento econômico, naturalmente de desenvolvimento social para a sua gente. João Fassona, eu gosto muito de conversar com você, porque você Opa, consegue impregnar as suas informações com uma forma muito especial de tratá-las. E é isso que a gente precisa. Gente que conheça. a recíproca é verdadeira, viu, Oh, João, Alex? muito obrigado mesmo. Mas, enfim, nós estamos chegando ao final desse programa. Eu faço um apelo a você que está nos assistindo em casa. Se você ainda não foi inscrito no canal até agora, por favor, se inscreva. Existe uma tecla digital, você clica nela, não vai pagar nada. E com esse gesto tão simples, a gente vai mandar ao mundo a mensagem de que nós acreditamos que através da arte, da ciência, da cultura, da tecnologia, é, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente, de muito boa vontade, de alguma coragem, a gente pode mudar o mundo para melhor. Um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. Vamos ouvir agora as despedidas de João Suassuna, esse agrônomo que conhece profundamente a nossa realidade. João, a palavra é tua. Opa, então eu agradeço a atenção de todos em estar assistindo a esse debate nosso aqui e dizer para vocês o seguinte: a saída do semiárido nas tecnologias de convivência com a região, entendeu? Se fizerem isso na época certa, no momento certo, vocês não tenham dúvida. O Nordeste semiárido brasileiro é uma das regiões mais prósperas do mundo.